Dando continuidade, nós vamos ver agora sobre a geopolítica e as relações diplomáticas. Geopolítica e relações diplomáticas. As características geográficas, elas têm desdobramentos para a política externa de um país. Grosso modo, país muito pequeno tem duas posturas opostas, são pacifistas ou assertivos. Por exemplo, Israel e Suíça são países pequenos e semelhantes, apesar de a opinião popular dizer que a Suíça é um país neutro. As relações diplomáticas. A inexistência de relações diplomáticas pode decorrer de questões econômicas ou ser resultado de sanções não militares por descumprimento do direito internacional. Em outras palavras, essa inexistência de relações diplomáticas, que pode ocorrer por questões econômicas, pode estar relacionado à economia de um país. Às vezes eles não têm uma economia muito forte e assim ele se torna um país que não pode ter muitas relações diplomáticas com outros por essa questão. É um instrumento da política externa para o estabelecimento e desenvolvimento dos contatos pacíficos entre os governos de diferentes estados, pelo emprego de intermediários mutuamente reconhecidos pelas respectivas partes. Geralmente é empreendida por intermédio de diplomatas de carreira e envolve assuntos de guerra e paz, comércio exterior, promoção cultural, coordenação e organizações internacionais e outras organizações. As relações diplomáticas são definidas no plano do direito internacional pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Em Israel, toda a população suíça vai para o exército. Trata-se de um país preparado para a guerra. Numa eventual invasão, a própria população é a força militar de defesa, corroborando a tese de que o tamanho de um país determina o seu comportamento. A questão geográfica, ela impacta até mesmo a relevância internacional de um país. O Brasil, cujo grande objetivo recente foi alcançar um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, é um exemplo. Podemos dar sobre diplomacia quando Obama ainda ocupava a presidência dos Estados Unidos, Brasil e Índia tentaram conquistar o apoio americano ao assento do Conselho Diplomático. Posteriormente, os Estados Unidos declararam apoio à Índia e não ao Brasil. Por quê? Lógico, a localização do Brasil não lhe confere relevância relativa quando comparado à Índia. O país asiático é vizinho do Paquistão, o único país islâmico que tem a bomba atômica. Está próximo do Afeganistão, diretamente envolvido em conflitos com os americanos, e ainda é vizinho da China, que é o maior rival dos Estados Unidos na atualidade. Enfim, essa preferência pela Índia ao Brasil se deu por pontos estratégicos. Um outro exemplo de diplomacia entre países, eles colocaram aqui dois exemplos, o tabuleiro de um jogo e os jogadores. Pensemos mais no tabuleiro do jogo e menos nos jogadores, pois esse é um princípio fundamental na análise geopolítica e relações diplomáticas. Em outras palavras, um país, quando ele resolve manter diplomacia com outro, eles pensam mais nas questões estratégicas, econômicas, culturais, sociais e aquilo que vai gerar benefício para o seu país. Ele não pensa no povo, no caso aqui seriam os jogadores. Sobre a geopolítica brasileira. A geopolítica externa de um país está baseada geralmente no conceito clássico de geopolítica,
que é a geopolítica de Ratzel, que foi um grande pensador, e pode ser conceituada como conhecimento geográfico dos territórios de outros países, tendo isso fins expansionistas. A geopolítica brasileira, ela intensificou-se após a Segunda Guerra Mundial, quando a política externa se voltou para o fortalecimento da liderança do Brasil na América do Sul e para uma participação mais ativa no mundo. O general Golbery, do Couto e Silva, foi um dos autores desse projeto. Atual política externa brasileira. A atual política externa do Brasil se baseia em estabelecer parcerias que forneçam vantagens comerciais ao país. O Brasil caracteriza-se pela pacífica solução de controvérsias e na não intervenção nos assuntos de outros países. É também importante ressaltar que a educação vem diversificando as relações internacionais nas últimas décadas, tanto economicamente quanto politicamente e culturalmente. Em outras palavras, a diplomacia brasileira ela é considerada assim a nível mundial como um país pacífico, um país onde não tem histórico de guerras, de conflitos. Então, isso aí favorece, de alguma forma, o Brasil como país que faz diplomacia com outros países. As relações exteriores do Brasil, que é o Itamaraty, é um órgão responsável por assessorar o presidente da República na formulação e execução da política externa brasileira. Esse ministério, ele tem um ministro, ou seja, tem um representante do Brasil em várias nações, ou seja, principalmente naquelas mais consideradas as maiores nações do mundo. Sempre tem um representante, um diplomata que vai representar o Brasil nesse ministério. Política externa brasileira na atualidade. O Brasil, hoje, ele ocupa uma posição de destaque nas relações internacionais. Ora, é um país que ele é reconhecido como o líder regional na América do Sul, por ele ser o maior país da América do Sul, tanto em extensão quanto em população. O Brasil ele ocupa, ele tem um grande destaque também na sua economia. Ele faz parte dos BRICS, né, que se refere àqueles países emergentes. Futuramente serão países de primeiro mundo, né? Isso, assim, as perspectivas são essas. Uma outra característica do Brasil, assim, em relação à América do Sul e na política externa da atualidade, é a expansão das relações comerciais, como eu falei anteriormente, sobre os BRICS, como o eixo sul, né? E ele faz parte dos BRICS, né? Que são os países emergentes que futuramente serão países de primeiro mundo, país desenvolvido, e a defesa da multipolaridade e reforma no Conselho de Segurança da ONU. É um país que tem também uma grande atuação na ONU nesse quesito, tá? E ele também tem uma forte presença nos G20, né? Que são as 20 maiores economias do mundo. E também o Brasil, por ele ter uma grande extensão territorial, muitos estados brasileiros têm uma grande vocação para a agricultura, né? E ele também se destaca no agronegócio, principalmente no setor de exportações. Por exemplo, estados da região centro-oeste, como Mato Grosso do Sul, o estado do Goiás, o próprio estado do Tocantins, ele tem uma grande vocação também para o agronegócio, com alguns produtos agrícolas são exportados para fora. Outros estados também da região sul, como o estado do Paraná, também ele tem uma grande
uma grande contribuição para o agronegócio, principalmente na parte de exportação, enfim. O Brasil ele tem esse destaque na política externa, principalmente nesses setores que eu falei. É basicamente isso que nós acabamos de falar aqui, de ouvir, sobre a geopolítica, que eu falei no primeiro vídeo, e sobre as relações diplomáticas, o que que é a diplomacia, o que que ela envolve, qual é o objetivo dela, enfim. E eu espero que vocês tenham bons estudos e qualquer dúvida me procure, ou eu ou a professora Joelma.